Oi, pessoal, tudo beleza com vocês? Estamos de volta com mais uma videoaula e nessa aula de hoje nós iremos aprender um pouco sobre a questão do impressionismo, o que foi esse estilo artístico. Então, bora aprender! Bom, pessoal, quando nós falamos sobre impressionismo, a primeira imagem que vem na nossa cabeça como pintor expressionista é de Claude Monet, com a sua obra maravilhosa chamada Impressão do Sol, né? Que foi uma obra que ele pintou em 1872, né? Então essa pintura ela se tornou o forte nome desse movimento. Depois que o artigo de Louis Leroy, que é a exposição dos impressionistas, o mencionou de forma satírica. O impressionismo ele foi um movimento que surgiu na pintura francesa no século XIX. Ele vivia assim nesse movimento a chamada Belle Époque ou Bela Época em português. O nome do movimento é derivado da obra Impressão Nascer do Sol. Começou com um grupo de jovens pintores que rompeu com as regras da pintura vigentes até então. Então, os autores impressionistas não mais se preocupavam com os preceitos do realismo ou da academia, mas eles buscavam pelos elementos fundamentais de cada arte que levou os pintores impressionistas a pesquisar a produção pictórica, não mais interessados em temáticas nobres ou no retrato fiel da realidade. O impressionismo ele não foi aceito de primeira na Europa no século XIX, pois os estilos que até então eram os vigentes eram completamente opostos à academia, que quebrava com a linearidade do neoclássico, realismo e do romantismo. Os movimentos se preocupavam com a linearidade e, no caso do neoclassicismo, também preocupava-se com a perfeição, a ponto de que o pintor passaria a corrigir seus modelos para atingi-la. Por outro lado, ele se preocupava em retratar a realidade exatamente como ela é. Já o trabalho romântico era extremamente subjetivo. Mas alguns artistas e intelectuais, sob a influência de Charles Baudelaire, possuíam o desejo de mudança. Baudelaire acreditava que era necessário que o olhar do artista fosse desprovido de preconceito e que houvesse um compromisso com o presente. Então, esse desejo de mudança se traduz em experiência de reformação pictórica que mais tarde levaria a pintura a ficar livre para traçar um novo caminho. O impressionismo é uma arte visual, onde a representação do que se vê é o tema central das obras do movimento. As cenas pintadas são, em grande parte, apenas as que são observadas pelo próprio pintor. Então, nesse sentido, o ver do impressionismo assume outro sentido. É o de selecionar, recortar, modelar de acordo com o objetivo que se observa diretamente. E os artistas do impressionismo selecionam a impressão como uma experiência importante a ser valorizada. Mas, apesar de parecer que o impressionismo se trata da imitação real, do real, não é exatamente isso que os artistas impressionistas fazem. O impressionismo é sobre traduzir um objeto real através do olhar diferenciado, onde posteriormente essa forma de olhar se torna uma construção sobre o objeto real. O impressionismo, eles buscavam retratar os objetos através dos contrastes de cor e de luz, onde as próprias pinceladas dos pintores tornam uma marca de luz e sombra na tela. A pincelada do impressionismo deixa uma marca na tela, como se fosse a letra do autor, seu relevo deixado na tela
propositalmente, faz com que a luz e sombra estejam presentes em cada pincelada. A sensação, elemento fundante do impressionismo, deixa de ser puramente fisiológica e passa a ser constituída e deliberada. O impressionismo, em primeira instância, se utiliza da paisagem como objeto único e central no quadro. Durante o realismo, que surgiram a paisagem como tema central de pinturas e quadros tendo caráter especialmente referencial. O impressionismo é a técnica pictórica que levou artistas a representarem da melhor maneira a impressão visual da realidade. Mas o impressionismo, ele não causou só a reação de críticos. A resistência do impressionismo e suas obras vinham de grande ruptura que o impressionismo fazia enquanto movimento. Então, ele negligenciava as formas para privilegiar a cor. Não é todo o impressionismo que é rejeitado. No entanto, algumas das características do impressionismo que foram adotadas na pintura clássica ainda são bem vistas pela maioria, sendo que podem ser exageradas, como o rigor, que não era presente até então nas pinturas impressionistas. Por volta de 1884, surgiu uma estética relacionada àquela impressionista por excelência, que critica ao impressionismo continuar seu legado. O neoimpressionismo, ele não rejeitava todos os princípios e obras impressionistas como era comum à sua época, mas assim queria dar continuidade aos que os impressionistas começaram, codificando suas descobertas de acordo com o método racional. Eles se aproveitaram de Eugène Delacroix como o pai da pintura moderna, sendo que eles então reivindicam como precursor de todo esse movimento. A das características principais do impressionismo é a seguinte: a pintura deve mostrar pontos que os objetos adquirem ao refletir a luz do corpo num determinado momento, pois as cores da natureza mudam todo dia, independente da incidência da luz do sol. É também, com isto, uma pintura instantânea, captação de momento, recorrendo exclusivamente à fotografia. As figuras não devem ter contornos, ser luminosas e coloridas, tal como é a impressão visual que nos causam. O preto jamais é usado em uma obra impressionista plena. Os contrastes devem ser obtidos de acordo com a lei das cores complementares. Assim, um amarelo próximo de um violeta produz um efeito mais real do que um claro escuro muito utilizado pelos academicistas do passado. Essa orientação varia das mais tarde origem ao pontilhismo. As cores e tonalidades não devem ser obtidas pela mistura de pigmentos. Pelo contrário, elas devem ser puras e dissociadas no quadro em pequenas pinceladas. É um observador que, ao admirar a pintura, combina as várias cores, obtendo o resultado final. A mistura deixa, portanto, de ser técnica para se tornar óptica. Preferência pelos pintores em representar uma natureza morta a um objeto, a valorização de decomposição de cores. Entre os principais expoentes do impressionismo estão Claude Monet, Edouard Monet, Edgar Degas, Auguste Renoir, Alfred Sisley e Camille Pissarro. Podemos dizer ainda que Claude Monet foi um dos maiores artistas da pintura impressionista da época. Ele rompe completamente com o passado, inicia pesquisa sobre a óptica e os efeitos, ou seja, sobre a ilusão de ótica. É contra a cultura tradicional. Ele pertence a um grupo individualizado que falam de arte, sociedade e etc. Eles não concordam com as mesmas coisas, porém discordam do
mesmo. É interessante, eles não concordam nem discordam. É a confusão entre eles. Então, eles vão pintar o exterior, algo mais conveniente com a evolução da indústria, nomeadamente telas com mais formatos, tubos com as várias tintas, entre outras coisas. Os efeitos ópticos descobertos pela pesquisa fotográfica sobre a composição de cores e a formação de imagens na retina do observador. Eles influenciaram profundamente as técnicas de pintura dos impressionistas. Eles não mais misturavam tintas na tela a fim de obter diferentes cores, mas utilizavam pinceladas de cores puras que colocadas uma ao lado da outra, são misturadas pelos olhos do observador durante o processo da formação visual da imagem. Ao invés das formas serem representadas exatamente como elas são, os artistas do impressionismo, eles expressam as formas como elas se apresentam sobre a deformação da luz. O espaço e o volume são definidos não pelos contornos ou pela geometria precisa da perspectiva, mas sim pela degradação de cor e tons. Entende-se por cor como a qualidade da cor, enquanto por tom entende-se o grau de intensidade das cores. Os pintores impressionistas, eles abandonaram o contraste do claro e do escuro e trocam os tons que normalmente se encaixariam nas sombras, como marrons, pretos e cinzento, por tons azuis, verdes, amarelos e outros. Para empregar certas cores, os pintores impressionistas, eles vão usar uma técnica chamada de mistura óptica, que consiste em justapor cores diferentes sobre a tela. Ou seja, eles não vão misturar na paleta, na paleta, esse negócio aqui, para então surgir uma nova cor aos olhos do espectador. Apesar de experimentarem com muitas noções científicas sobre a cor e a luz em suas pinturas, os pintores impressionistas não os aplicavam com regularidade. As pinturas expressionistas eram, acima de tudo, de uma grande espontaneidade e rejeitavam teorias metódicas. Então nós temos aí Edouard Monet, esse pintor maravilhoso, que ele não se considerava um impressionista, mas foi em torno dele que reuniram-se grande parte dos artistas que viriam a ser chamados de impressionistas. Então, o impressionismo possui características de quebrar os laços com o passado e diversas obras de Monet são inspiradas na tradição. Suas obras, no entanto, serviram de inspiração para novos pintores. O termo impressionismo, ele surgiu devido a um dos primeiros quadros de Monet, como eu já falei, né? Impressão Nascer do Sol. O impressionismo, como outros movimentos artísticos, também chegaram ao Brasil. Que chegou no início do século XX, com Eliseu Visconti, sem dúvida o artista que melhor representou os postulados impressionistas no Brasil. Sobre o impressionismo de Visconti, diz Flávio de Aquino: Visconti é para nós o precursor da arte dos nossos dias, o nosso mais legítimo representante de uma das mais importantes etapas da pintura contemporânea, que é o impressionismo. Então, isso foi a declaração dessa pessoa, de Flávio de Aquino, que fez em relação a Eliseu Visconti. Da França, ainda quente das discussões, Vivo transformou o antimotivo brasileiro perante a cor e a atmosfera luminosa do nosso país. Então, essa foi a declaração de Flávio de Aquino. Principais pintores impressionistas brasileiros. Aí nós temos Eliseu Visconti, Almeida Júnior, Timóteo da Costa, Georgina de Albuquerque, Henrique Cavaleiro, Vicente do Rego Monteiro e Alfredo Anderson. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre impressionismo. Espero que vocês tenham gostado.
e nos vemos no próximo vídeo aula. Um cheiro, que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima, se Deus permitir. A luz e o movimento, utilizando pinceladas soltas, torna-se o principal elemento da pintura, sendo que geralmente as telas eram pintadas ao ar livre, para que o pintor pudesse capturar melhor as variações das cores e as suas nuances.